Certo. E aí, Jorge, vamos dizer o seguinte: a pessoa ela quer contratar, né, esse produto Anadem, ela quer se associar à Anadem. No momento que ela procura a Revealer Seguros, que é uma corretora de seguros, o que é pedido para ela? Né? Vamos dizer assim, ó, no momento que a pessoa chega, olha, eu quero fazer, me associar à Anadem, que tais documentos ela precisa? Como que funciona essa parte burocrática? Bom, E assistencial também de vocês, que eu acho que esse suporte é importante até que ela ingresse, né, como associada. Claro. Bom, primeiro a corretora vai criar, né, já criou, isso vai ser lançado agora, né? Certo. A página específica para contratação do produto Anadem, onde vai estar lá. Então isso tudo de uma forma online. Tudo online. Que tudo legal. Online, Automatizado. automatizado, simplificado. Certo. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, claro, é a formação. Legal. Né, do profissional que está ligando. Qual que é a atividade profissional que ele exerce. Certo. Né? E aí, é uma coisa que eu converso bastante com o José Marques, o produto Anadem, ele tem uma série de vamos dizer assim, alternâncias para cada tipo de profissional. Certo. Né? Então, a primeira coisa que precisa saber, qual que é a profissão? sua profissão. Legal. Sabendo disso, aí a gente vai para os dados pessoais, né, onde está trabalhando. E aí, Zé, o que mais você me ajuda aí? Conselho, né? O conselho, isso é importante. O que o profissional ele precisa estar dentro de um conselho? Certo. Né? Conselho de fisioterapia, conselho de farmácia, conselho de biomedicina. biomedicina. Legal. Então, ser participante de um conselho. Certo. E aí depois ele precisa ter, né, com os dados cadastrais, estando dentro de um conselho, tendo ali, né, tendo a ciência que é um profissional formado, e isso tudo de forma online ele já consegue anexar o diploma, o número do conselho e tudo mais. A carteirinha do conselho, né? Legal. Você sabe uma coisa interessante? A gente resolveu até seguir um caminho único para simplificar, Alexandre. Até em virtude desse exemplo que eu tive logo no começo, que eu falei, da biomédica que teve um problema e depois veio eu descobrir a Anadem. A Anadem ela tem 2 produtos. Né? Um produto que começa a valer a partir do momento que você contrata. Certo. E um produto que garante, né, eventos anteriores. Então, uma coisa muito interessante. Então, eu por questão, achei bacana, porque um profissional da área de saúde, ele não sabe o que pode ter acontecido ontem com ele. De repente, estava tudo certo, mas daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, vai aparecer um probleminha ali. Certo. E aí, nesse nosso site, nós estamos trabalhando justamente com um custo para atender qualquer evento que ocorra no período de 5 anos. 5 anos, retroatividade, né? Dos atos... Feito agora até me fugiu, 5 anos atrás. Me fugiu o nome. Retroatividade. A retroatividade de 5 anos ela está ligada, não só a 5 anos, mas qualquer tipo de retroatividade, ela está ligada ao ato profissional, ao fato gerador. Isso. Então, imagine que, bem você colocou, Jorge, a gente tem 2 tipos de planos, um que dá cobertura a partir da data que ele venha a aderir, então de hoje tanto o fato gerador quanto a eventual reclamação, ela tem que acontecer a partir daquela data, e tem um plano aí premium, um plano mais amplo, que contempla esta retroatividade de até 5 anos, desde que não tenha conhecimento, desde que não tenha processo em andamento, ou seja, relacionado ao ato profissional. Então, é um ato que ele realizou, por exemplo, que você mencionou há 1 ano atrás, que o paciente veio reclamar de forma judicial ou de forma administrativa após a adesão à Anadem. Então, a gente tem esse plano, que eu estou chamando aqui de premium, um plano que abrange esse passado de até 5 anos. Isso é muito interessante, porque eu acredito... brasileiro, vamos falar de brasileiro, Alexandre. Aqueles que às vezes, de vez em quando, precisam ser estudados pela NASA. Esses aí mesmo. Todos nós somos brasileiros, todos que estão assistindo aqui. Mas é o seguinte, o brasileiro ele é conhecido ou ele é estereotipado por deixar as coisas para depois, para deixar as coisas para a última hora, ou para correr atrás depois que A já aconteceu, a M já aconteceu. E isso é bem legal, esse tipo de serviço que a Anadem oferece, que é essa retroatividade.
né? Então, dentro disso, acredito que tenha vários planos para a pessoa, né, se associar. E aí, dentro desse plano, que é o mais premium, como o Alexandre colocou, tem essa possibilidade aí dessa blindagem jurídica também e profissional com essa retroatividade, né? Esse exemplo que o Jorge comentou, né, tem a ver exatamente com o jeito do brasileiro. Depois que o ladrão roubou a casa, é que ele vai comprar o seguro, que ele vai colocar a fechadura reforçada. Vai colocar câmera. Né? Então, esse caso que ele mencionou, de fato, não haveria cobertura naquele momento, porque já era de conhecimento, né, já tinha acontecido. Né? No nosso caso, isso não é só, de novo, na ANADEM, é qualquer tipo de produto. Esse já tem conhecimento, ele acaba não tendo cobertura. Mas no nosso caso, essa questão daquilo que não é de conhecimento, e isso é muito comum. Tanto é que o legislador definiu como um prazo para você reclamar de 3 anos. Esse é o prazo previsto no Código Civil. Certo. Só que o nosso judiciário enxerga que essa é uma relação de consumo. E para o efeito de reclamações, se considera o prazo definido no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de até 5 anos. Que legal. Então, esse é o motivo pelo qual a retroatividade ela abrange até o período de 5 anos, porque atende também aquilo que o judiciário entende que é uma relação de consumo, portanto, tem esse prazo prescricional a ser observado. O Marcos, você que está aí nesse ramo, você, o Alexandre, já estão há algum tempo aí nessa frente à ANADEM. Queria que você, cada um de vocês, puder, não precisa contar nomes, né? Mas contar algum caso aí de uma determinada pessoa que passou por um tipo de problema como esse e a ANADEM foi muito bem, né? Foi lá, deu todo o suporte, conseguiu solucionar. Mas eu queria também que contasse algum caso de tipo, algumas pessoas, de repente um profissional que não estava assegurado, não estava blindado juridicamente, profissionalmente, e acabou que tendo problemas sérios, né? Como até realmente problema patrimonial, por não ter uma blindagem jurídica, para o pessoal entender a importância disso aí. Eu tive uma cirurgiã dentista que ela estava procurando um seguro e eu ofereci a ANADEM. Ela, por conta da situação financeira dela, ela não contratou a ANADEM. Não contratou a ANADEM, não contratou outro tipo de seguro. E eu alertei ela, por ser próxima, por ser amiga, e eu querendo o bem dela, eu falei assim, olha, e a gente estende para você, vamos fazer, né, o mês que vem. Ah, não, por questões financeiras acabou não fazendo. Dali a 6 meses, infelizmente, veio um processo judicial. E ela teve que se desfazer até mesmo de um bem material, de um veículo, para poder até mesmo colocar como garantia daquela ação judicial. Isso é um mau exemplo, né? Se a gente for analisar custo-benefício, né? E a dor de cabeça que ela sofreu e a situação que ela passou, além de noites sem dormir, né? Que até mesmo o Jorge comentou. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas enxergam que esse valor despendido, de fato, é uma despesa e não um investimento. Não conheço a situação financeira dela, porque geralmente se utiliza desse argumento para não poder fazer. Ah, não, mês que vem a gente volta. Mas está muito mais na questão da característica, talvez, do brasileiro, que acha que nada vai acontecer, que a pessoa já atua há 10, 20, 30 anos e nunca teve nada e nunca vai acontecer, e acaba esquecendo disso. Então, quando a gente vê a questão financeira, na prática, não é nem necessariamente isso. Acaba sendo, né, aquela muleta, aquela justificativa, Desculpa, né? A desculpa para deixar de contratar. E são esses exemplos, Marques, que são os melhores para a gente poder passar. Mostrar que acontece.